E aí, gente, boa noite, muito boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do Equalizando Ideias aqui no Vox Studio, hoje com um convidado muito especial que eu vou já anunciar para vocês. Comigo aqui no estúdio, meu amigo Osmar. Alô, Osmar, boa noite. Salve, boa noite. Também aqui recebendo a visita ilustre da nossa colega, a Ashley, a Sheila, que também faz parte da equipe, tá ali assistindo com a sua filhota. Sheila, valeu, viu? Valeu! Gente, antes de anunciar aqui o nosso convidado, eu quero agradecer de verdade aos nossos patrocinadores, é o pessoal que dá uma força, aquele pessoal que dá um apoio, que a gente sabe que ninguém consegue ser forte sozinho, já dizia a cooperativa Pindorama, né? Então, agradecer a Cybertronics Teleinformática, meu amigo Léo, meu amigo Júnior, é quem fornece internet de qualidade aqui em Lusiápolis. Você já sabe, internet de qualidade, com aquele plano que cabe no seu bolso, é Cybertronics Teleinformática. Dá uma passadinha lá, conversa. Com certeza vai ter um plano que se encaixa melhor no seu bolso aí, para sua família, para sua empresa. Então dá uma passadinha lá e vai conferir os planos da Cybertronics Teleinformática, a melhor informática de Lusiápolis. Também agradecendo o Bolos da Silvana Souza, Bolos de Acil, bolos caseiros, os melhores bolos caseiros de Lusiápolis, isso eu posso garantir a você, tá bom? Um abraço a Silvana Souza. Valeu? Sem mais delongas, pode abrir aí. Aí, apareceu! Apresentando aqui o meu grande amigo. Sim, aproveitando aqui, GV Sublimação, viu? O homem já veio trazendo presente. Recebendo aqui com muita felicidade, muito carinho, muita alegria. Esse cara que é meu amigo de longas datas. E hoje eu vou ter a honra de conversar com ele. Estamos aqui no meio já, não, Osmar? Isso mesmo. Aqui. Pronto. E hoje eu vou ter a honra de conversar com ele, o professor Givalci Vieira, meu amigo Gil. O Gil é um amigão aí de longas datas. E assim que teve a ideia aqui do Equalizando Ideias, o nome dele sempre foi um dos primeiros a estar na lista por ser uma pessoa aqui de relevância no município. Além de ser amigo da gente, é uma pessoa bastante conhecida, professor há muito tempo e tem muito a falar, e a gente está muito feliz de receber ele aqui hoje. Gil, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao Equalizando Ideias. Hoje a gente vai trocar umas ideias aqui. Tá, boa noite, Alex, boa noite, Osmar. Uma satisfação muito grande estar aqui. Desde que eu recebi o convite, eu fiquei feliz porque não esperava, não imaginava que tivesse essa relevância. Mas tem. Mas muito feliz de estar aqui. Espero atender as expectativas. Vai atender. Eu quero aqui deixar claro também para você e para quem está assistindo. Sim, esse programa vai ao ar na próxima segunda-feira, né? Às 19 horas, Osmar? A gente sabe? 19, no caso, 7h30 da noite, né? Pronto, esse programa está sendo gravado, vai ao ar na próxima segunda-feira. Mas aí, Gil, eu vou logo deixar claro a você que eu quero conduzir a coisa de maneira bem descontraída e suave, como são os nossos papos, né? Porque se ficar uma coisa engessada, vai ficar chato, tanto para você quanto para mim. Mas para começar o nosso bate-papo, como a gente já se conhece de longas datas, né? Eu queria saber se aquele meu amigo que a gente entrou na faculdade praticamente juntos, né? O primeiro curso que a gente fez, que a gente tem dois cursos, né? Ambos a gente tem dois cursos. Isso. Mas a gente teve uma aproximação maior lá no início, lá na administração, quando eu fiz, que tinha 18 anos, que há 20 anos atrás. Hoje o professor Gil correspondeu às expectativas daquele aluno, daquele menino sonhador da época, na profissão? Sim. Eu acredito que durante esses 22 anos na educação, eu acredito que muita coisa mudou. Eu acho que na educação, de uma forma geral, muita coisa mudou. Os nossos alunos, eles mudaram e os professores também, eles têm se adaptado muito a isso. Se hoje eu fosse fazer o vestibular novamente, me perguntasse se eu faria mais uma vez para a geografia, eu faria para uma licenciatura, seria professor novamente. Eu acredito que quando você disse atendeu a expectativa, nesse meio termo aí, nesses 20 anos aí de educação, houve um momento em que eu me senti um pouquinho perdido, né? A educação, ela mudou muito nesses anos. E tanto é que eu acabei fazendo uma nova graduação. E como eu sou professor de geografia inicialmente, por um momento eu acreditei que a geografia não fosse interessante para os alunos e alguma coisa eu acreditei que estava um pouquinho perdido. E aí eu resolvi fazer matemática, que é uma disciplina que eu gosto muito, também uma área que eu gosto, e fui fazer matemática justamente para tentar, na minha concepção, ser mais, ter uma relevância maior. Já que eu acreditava que a matemática, os alunos se interessariam mais,
mas acabei me frustrando, mas não me arrependo, faria novamente. E eu acredito que sou professor, não posso dizer que é algo que sou professor, eu faço com amor. As coisas que eu faço sempre com amor e eu me identifico muito. É coisa boa, isso aí eu já sabia, porque quando você disse que rolou meio que uma frustração, né? Eu não vi você citar aí que queria, de repente, partir para um outro segmento. Você, dentro da sua frustração, permaneceu na docência, só que viu ali Exatamente. uma possibilidade na matemática e acabou sendo outra frustração, porque parece que as frustrações ali dentro do magistério, elas circulam dentro do mesmo campo ali, né? Verdade, verdade. Né? A gente está sempre querendo o melhor para os alunos, mas a gente se encontra aí com várias barreiras, né? A gente que está em sala de aula, eu acredito, pesquisas, né, indicam que os professores, hoje, eles estão adoecendo muito. E é justamente por conta talvez essa necessidade de querer fazer o melhor, mas na verdade a gente tem sempre algumas barreiras. São questões sociais, questões financeiras mesmo, a questão socioeconômica, tudo isso acaba interferindo e vindo também para a sala de aula, e isso atrapalha o desenvolvimento. Então é complexo. Ser professor hoje é muito complexo. Mais do que lá 20 anos atrás? Sim. Hoje nós temos uma demanda muito maior. Hoje nós temos alunos. Quando eu falo da questão socioeconômica, isso acaba interferindo também na questão de comportamento, de respeito. Então, tudo isso acaba interferindo. Então, eu acredito que os alunos de 20 anos atrás, eu acredito que talvez fossem um pouco mais moderados, talvez existisse um pouco mais de respeito com o professor. E hoje, infelizmente, a gente se depara com algumas situações de falta de respeito mesmo. E é complexo. De respeito no termo mais completo da palavra mesmo, né? No termo mais completo. Né? São coisas absurdas. Eu vou querer me aprofundar nisso aí, só que aí eu acho que vai demandar um pouquinho de tempo. Mas muito rapidinho, né? Só pra gente recordar um pouco. De repente, se de repente algum dos seus alunos venha se interessar. Uma coisa que eu acho muito interessante, Gil, é que hoje a facilidade que se tem de estudar, e assim, eu não vejo por parte dos alunos um interesse, né? Assim, porque eu queria que você contasse, porque às vezes eu contando fica meio... Como era que quando a gente iniciou na faculdade, como era pra gente chegar na faculdade todo santo dia? Inclusive, eu falo isso para os meus alunos, né? Eu gosto muito de fazer um comparativo e eu fico... as recordações que eu tenho, que minha mãe falava sempre, como era difícil estudar antigamente. Né? Muitas vezes ela relatava que andava quilômetros para chegar até a escola. E hoje os alunos eles têm muita facilidade e eles não dão valor a isso. Não valoriza. Hoje a gente vê que os alunos, na verdade, eles saem de casa, praticamente o ônibus está esperando na porta, deixa o aluno na escola, o aluno chega na escola, tem acesso, hoje, a maioria das escolas, a salas climatizadas, lanche de boa qualidade na maioria dos casos. Na maioria das situações, a gente vê que em muitas situações, o material didático. Então, hoje eles têm tudo e, na verdade, não valoriza tudo isso que eles têm. Então, quando eu falo, você não imagina o quanto era difícil. Eu, por exemplo, quando comecei, eu tinha que trabalhar de manhã, de tarde, quando largava do trabalho, já ia direto para o ponto, às vezes nem tomava um banho, direto para o ponto, pegar um ônibus para ir para Arapiraca. Muitas vezes saía dormindo, eu tinha fama de que dormia muito, você tinha fama não, você dormia muito, né? Eu saía de Teotônio Vilela, não pegava o ônibus até Arapiraca dormindo e chegava na faculdade, tinha que estudar, quando voltava para casa muitas vezes tinha trabalhos para fazer, ou seja, é uma vida muito corrida, era muito corrida. Era muito corrida. E a gente valorizava. A gente valorizava muito. Ô Gil, e assim, eu costumo muito falar isso e às vezes rola até uma certa sou meio que ignorado, porque quem tá vivendo essa realidade hoje não consegue imaginar, né? Pensa que a gente tá meio que superestimando naquela época e tal. Mas assim, a gente ia de carona até Teotônio, ia de carona de Teotônio até Arapiraca, a gente fazia esse todo dia, né? Era muito difícil. Hoje eu olho para trás, era muito difícil. Mas na época
comparado ao que os nossos pais viveu, já era um avanço enorme, né? Não tem Né? sombra de Não é? dúvidas. Já era um avanço. Hoje, quando eu vejo tanta Exatamente. facilidade, é assim, eu sempre gostei muito de estudar. Né? Hoje, talvez eu não tenha mais saco para essa viagem. Você ficar mais tempo no ônibus do que na sala de aula é complicado. Mas se for o caso, a gente volta a estudar. Mas eu fico lembrando daquela época, assim, a gente tinha uma felicidade, né, Gil? Aquela resenha no ônibus, aquela coisa quando rolava, né? Porque às vezes, como você mesmo falou... O cansaço era maior. O cansaço era maior, às vezes a gente não via nem quando passava ali no Santa Malha, já estava dormindo. Ave Maria, como era puxado. Ô Joy, já entrando já no assunto que eu disse a você que queria me aprofundar mais, como você vê essa evolução, no caso, talvez até uma regressão, mas não seria regressão porque antes não era assim. Mas essa evolução mesmo do aluno ao longo desses 20 anos de magistério que você tem, principalmente nessa área aí que você citou do respeito aluno-professor. Infelizmente, a maioria, eu como trabalho na rede pública, a gente trabalha na rede pública, a gente tem diversas realidades. Eu costumo dizer que eu sou até um pouco privilegiado na escola que eu trabalho. Né? Eu trabalho na cidade vizinha, fazer o nome? Do quê? A cidade. Pode falar o que você quiser, meu amigo. Na cidade vizinha, em Teotônio Vilela. Sim, pode falar o que você assim, quiser. eu me sinto um pouco privilegiado. Qual a escola lá em Teotônio agora? No Aurélio. Escola Aurélio Buarque de Holanda, meus alunos. Ali descendo na Rua do Fórum, né? Não? Não, aquela na rua depois do túnel indo para Casa Lotérica. Ah, sei. Né? Sei. Eu sempre... Eu já fui levar você lá. Já, isso, Foi exatamente. Vez, foi. Eu me sinto privilegiado porque eu tenho... É uma escola que é localizada na área central, ali. A gente tem... A maioria dos nossos alunos são alunos que têm... são famílias bem estruturadas, que têm um poder aquisitivo legal. Claro que existem, toda regra tem exceção. Mas eu acredito que a Escola Aurélio ela tem um diferencial muito grande. Eu costumo dizer, eu vou até fazer um merchanzinho. Pode ficar à vontade, por favor. Que a Aurélio Buarque de Holanda é a melhor escola de Teotônio Vilela. Né? Eu tenho uma colega que eleito por você mesmo, que trabalha lá. Não só por mim. Os indicadores dizem isso, né? Ah, tá certo. Nós somos... Que bom. Parabéns à turma da Escola Aurélio. Parabéns. Inclusive, peça lá no seu trabalho para a turma seguir a gente, curtir a página, viu? Sim, irão, né? Eu tenho uma colega que trabalhava aqui comigo e eu sempre dizia a ela que lá era a melhor escola. E, por acaso, ela foi trabalhar em Teotônio e hoje trabalha na mesma escola e ela disse para mim, você tinha razão, é a melhor escola. Hoje ela faz parte da melhor escola. Ela faz parte da escola. E assim, aí eu me sinto privilegiado porque eu acredito que esses alunos da Escola Aurélio, eles são privilegiados nesse sentido de questão socioeconômica. Então a gente já está um pouquinho à frente de outras escolas. Nós temos outras escolas que são mais periféricas, então a gente tem outras realidades que é um pouquinho mais complexa. Então, quando nós falamos em realidade socioeconômica, aí a gente vai, se fosse aprofundar aí, é muita coisa, na verdade. Então, tudo isso acaba influenciando na sala de aula. Então, por conta disso, dessa realidade um pouquinho de alunos mais estruturados, de famílias mais estruturadas, porque quando a demanda do aluno, ela é uma demanda que parte da família. Né? Nós temos famílias que são totalmente desestruturadas, crianças que vão para a escola que não tomaram café, família de pais separados, por exemplo, em que a mãe vive numa situação de vulnerabilidade muito grande, que isso acaba afetando essas crianças. Então, tudo isso acaba refletindo na sala de aula. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com essa situação na escola com o aluno, a gente tem que parar. Eu tenho uma coordenadora que dizia muito sempre isso. Ela dizia assim, antes de julgar o aluno, a ação do aluno, a gente tem que fazer uma análise e entender o porquê que o aluno está fazendo isso na sala de aula. Aí quando a gente pegava, ia ver a realidade do aluno. Nem sei quem é, mas já virei fã. Pode dizer o nome dela? Pode dizer o nome dela? A Graça. Maria das Graças. Maria das Graças. A minha coordenadora. Muito interessante esse ponto de vista dela aí. Sim, né? sim. Ela sempre tinha essa visão da gente, ela tem, na verdade, ela hoje está em outra escola, da gente analisar a questão, vamos analisar primeiro o aluno. Por que o aluno está fazendo isso? É quando a gente fazia uma análise, via a história e dizia, realmente a gente precisa botar o pezinho no freio e tentar acolher. Na verdade é isso, é acolher.
Não é fácil, para entender, não é fácil a gente fazer esse acolhimento, porque tem horas que foge realmente do nosso controle, mas a gente segue tentando. Ô, Gil, mas assim, hoje você está na melhor escola do município, que bom, mas eu acho que ao longo de 20 anos de professor, você não trabalhou sempre na melhor escola do município. Não. Então, assim, voltando para o da minha curiosidade com relação a essa postura dos alunos, de repente, aí agora você não vai citar o nome da escola, Sim. mas em uma outra realidade, como era assim a rotina do professor, principalmente, nem todo professor tem o privilégio de ter uma graça na vida, né? Sim. Então, dentro de outras realidades, né? De outra escola, com menos estrutura que o Aurélio e que não tem uma conduta que a Graça de repente tem com você. Como era essa rotina, professor-aluno? As situações geralmente de conflitos que existem em sala de aula é porque assim, existem situações que a gente tenta resolver na sala de aula. A gente conduz e tenta resolver. Mas quando parte para agressão, principalmente Física? a agressão física, questão do bullying, física entre alunos, né? Agressão física entre alunos, o bullying, que por mais que a gente seja um assunto que seja tão debatido, mas existe muito. Muito. Isso a gente ouve falar nas redes sociais, no jornal. Isso acontece em escolas de elite, por exemplo. Eu tenho um caso recente de uma filha de uma atriz famosa, por exemplo. Então, isso acontece ainda, por mais que a gente queira achar que não, mas acontece agressão em sala de aula, existem brigas e a gente tenta resolver. Essas situações, claro que ao longo dos anos eu acredito que isso foi se evidenciando mais por conta das demandas. Na verdade, às vezes a gente tenta até explicar e não consegue, mas eu acredito que ao longo dos anos os pais eles foram perdendo um pouquinho, talvez a palavra-chave seja essa, os pais foram perdendo um pouquinho esse controle que os pais, na verdade, deveriam ter sobre os filhos. E a gente se depara, por exemplo, com situações de que um aluno chega na escola e aconteceu alguma situação, a gente chama os pais na escola e o pai chega e vai dizer, mas eu não sei o que fazer mais com esse menino. Então você imagine, quando um pai, uma mãe, um responsável, fala que não sabe mais o que fazer com a criança, se o pai não sabe, o que é que a escola vai fazer? O que é que o professor vai fazer? Se o pai não tem autonomia, muitas vezes, de quando chama o aluno, a gente está conversando, junta, no caso, o aluno, o coordenador, o professor está falando o que aconteceu na sala e, de repente, o aluno está ali debochando, muitas vezes, e o pai, a mãe, o responsável, e olha, está vendo? A mesma coisa ele faz em casa. Aí você imagine Complicado, né? o quão complexo é, né? Então... A impressão que dá, Gil, é que houve um movimento no sentido dos pais transferir para o professor uma responsabilidade que é deles. Exato. Né? Eu não sei se é exatamente esse o termo, mas assim, a impressão que eu tenho com alguns amigos que temos professor, né, da nossa época, muitos seguiu o caminho do professor, e muitos falam isso, né, que... Porque assim, quando a gente estudava, na época, né, antigamente, quando era só mato aqui... Assim, a gente ia para a escola para aprender a ler, né? Mas a educação a gente recebia em casa. Né? Essa é a palavra-chave, não tinha é a isso, palavra-chave. não tinha muito isso. Qual é a função da escola, né? Qual é a função do professor, qual é a função da família? E aí a gente vai, eu não lembro mais, faz muito tempo, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa bem claro isso, o papel, né? O papel da escola, o papel da família, o papel do Estado. Então a família é o principal, tá ali em primeiro lugar. Então, a escola, o Estado, vem mais é secundário. Né? Eu digo que eu sou professor, a minha função é com a escolarização, não é com a educação. Por mais que a gente faça, a gente contribua, mas a função de educar é de pai e de mãe. Da família. Apesar de eu já ter ouvido alguma crítica de uma pessoa, quando eu falei isso, eu estava vestindo uma camisa com essa frase que quem educa é pai e mãe. A escola, ela simplesmente, ela escolariza. E a pessoa criou até um certo atrito comigo, porque ela disse que não, que a escola, ela educa. Eu digo, poxa, eu não posso assumir essa responsabilidade de educar.
Eu Seria tô uma educação aqui. suplementar. Pronto, Né? aí sim, a escola ela complementa, a escola ela ajuda, mas a educação ela vem em berço, é o pai e a mãe que vai ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Nós, enquanto professores, nós estamos ali para contribuir, para ajudar a escolarizar e ainda, sim, contribuir. Mas essa não é a função do professor, essa não é a função da escola. Isso pelo menos eu aprendi. Né? Eu levo isso, eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos eles foram sempre educados desse jeito. Eu sou professor, minha esposa é professora, eu sempre disse para eles, eu aceito qualquer coisa na escola vindo de vocês. Se ocorrer, graças a Deus nunca ocorreu, nunca fui chamado na escola por conta de nenhum problema dos meus filhos, mas eu sempre deixei bem claro para eles, eu não admito desrespeito com um colega professor. Não admito, porque eu sou professor, a minha esposa é professora, então desrespeito, desacato a um professor, nunca, meus filhos nunca apanharam, eu sempre os eduquei na conversa e eu digo para eles, e dizia sempre, né? Agora estão na faculdade, já tá, mas mesmo assim Mesmo ainda eu assim, exijo permanece, respeito, sim. exatamente. Eu Permanece. sempre disse para eles, vocês nunca apanharam porque não houve necessidade. Mas se um de vocês desrespeitar um professor, aí o bicho pega. As lapadas acumuladas aí de 10, 15 anos vocês vão levar nesse dia. Porque eu não admito, nunca admiti. E eu acho que falta isso. Em muitos pais, falta isso. Essa conduta, né? Porque meio que ficou cômodo, né? Assim, você. Porque é educado a trabalho, né, Júlio? Você sabe, né? Muito. A pessoa fica transferindo, ninguém quer ter esse trabalho e acaba. Vai, em algum momento, vai perder a mão, né? Acaba sendo na escola, é onde eles são ouvidos, né? Com os colegas. E assim, Alex, com relação a o que a gente tem muita dificuldade com os nossos alunos é fazer com que eles estudem. Porque assim, às vezes a gente diz assim, mas a criança não gosta de estudar. Ou adolescente, como a minha faixa etária é mais adolescente. Aham. Porque eles não gostam de estudar. E, na verdade, em alguns pontos eu concordo com isso. Eles não gostam de estudar, mas eles gostam da escola. A maioria deles, eles não gostam de estudar, mas eles gostam da escola. Porque é justamente na escola onde ocorre essa interação, onde eles participam. Às vezes eu digo para os meus alunos, estou dando aula e eles estão conversando, não param. Eu digo, pessoal, peraí um pouquinho, calma, eu sei que vocês gostam da escola, eu sei que vocês sentem falta dos seus colegas, vocês passam um fim de semana sem eles, mas calma, agora é hora da aula, vocês vão conversar depois, segura um pouquinho. E a gente percebe que, de fato, a maioria deles, eles gostam muito da escola. É justamente para alguns a escola acaba funcionando como um ambiente que é muito satisfatório. Interação social. A interação social que ocorre ali. Mas eles têm que entender que ali é para estudar. A interação ele vai ocorrer sim, mas eles precisam entender que a sala de aula é para estudar. E está faltando isso. Está faltando muito isso. Querer estudar. Hoje eu ainda, né, nesse meio aí, hoje, uma realidade que a gente não viveu, mas que hoje tem muito, eu queria saber como é que você lida com isso como professor, é a questão das novas tecnologias, né? Telefone, tablet, computador, essa interação, né, mais virtual, né? A realidade das redes sociais, né? Que antigamente as nossas redes sociais era ir para a praça e ficar conversando depois que terminasse a aula, né? Ali a gente se estendia, né? A rede social... A gente começou com o Orkut, lembra? Não, mas aí a nossa rede social era antes era justamente... Era conversar no ônibus, indo estudar, né? Exatamente. Era conversar na praça, né? Era sexta-feira ali no espetinho, ficar ali jogando conversa fora. Mas aí veio o Orkut e acrescenta até hoje das redes sociais. E assim, a gente vê que os jovens são muito ligados à rede social. Na sua opinião, né, qual o papel da escola frente a esse concorrente tão forte que é as redes sociais e como torná-las aliadas? Né? Eu acredito que as redes sociais ela têm um poder muito grande. E que se os nossos alunos eles soubessem utilizar, porque a palavra-chave é essa, eles utilizarem as redes sociais como uma forma de desenvolvimento intelectual, eles pudessem se desenvolver intelectualmente, isso seria fundamental.
A escola, a gente fala muito hoje, as nossas formações, fala-se muito em utilizar essas novas tecnologias para fazer com que o aluno aprenda através dela. Mas, infelizmente, eu acredito que a maioria das escolas, eu falo pela minha realidade e outras realidades, a maioria das escolas, elas não estão preparadas para isso. Infelizmente. Quando a gente fala em novas tecnologias, a gente está falando de coisas básicas, né? A gente está falando de um data show na sala de aula, a gente está falando de internet que de fato funcione, a gente está falando de uma sala com computadores, vamos dizer, uma sala de computação como antigamente, uma sala Na com sala de computadores, computação. né? Em que os alunos tenham acesso e que tenham acesso à internet, porque você imagine eu quero utilizar, por exemplo, um aplicativo. Na matemática a gente tem muito, na geografia também, mas eu quero utilizar um aplicativo com esses alunos que vai ajudar no desenvolvimento. Tem um aplicativo que a gente monta um quiz, por exemplo, e esse quiz eles vão responder, ali já saem as respostas, pode fazer competição, por exemplo, nesse sentido. Mas aí a gente se depara com a barreira que a escola não tem internet para que a gente faça esse trabalho. A gente, por exemplo, uma escola que tem 8 salas, por exemplo, a escola tem apenas 2 data shows, por exemplo. Se o professor preparar uma aula mais dinâmica em que vai utilizar o data show, que isso facilita muito a aula, atrai um pouquinho mais, mas a escola só tem 8 salas, mas só tem 2 data shows. A gente tem que agendar A esse utilização data do show método, para né? ver como é que vai fazer. E assim, eu enquanto professor, eu me recuso a, por exemplo, comprar um data show para levar para a escola. Ah, é. Eu me recuso. Eu tenho outras prioridades, Alex. Uhum. Eu tenho uma demanda muito grande. Algumas pessoas até. Tem até um memezinho que eu fiz, ele diz, as pessoas dizem que eu sou rico, mas eles dizem que eu sou rico mesmo, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não entendem a realidade. Por exemplo, eu poderia sim hoje comprar um data show. Não, eu vou comprar um data show. Tem colegas meus que compraram justamente para isso, para quando quiser dar uma aula, ele ter o material ali. E eu me recuso porque, a partir do momento que eu faço isso, eu estou dizendo para o Estado, né, que tá tudo certo, tá tudo tranquilo e que tá tudo bem. Então, estou Mas tirando a não é. responsabilidade dele para fazer isso, Aham, entendeu? aham. Então, isso, as novas tecnologias, elas podem ser uma aliada em sala de aula, mas existe essa barreira da estrutura da escola que muitas vezes não tem. E quando a gente se propõe a fazer, muitas vezes eu já roteei, por exemplo, para fazer alguma coisa na sala, roteei minha internet para os Uhum. alunos, para todo mundo pega o telefone, vamos fazer isso. Eu já cheguei a fazer isso. Uhum. Tá, mas eu não aconselho nesse sentido, porque eu estou tirando a responsabilidade de quem de fato deve fazer. E o outro contraponto nesse sentido é que a maioria dos alunos eles não estão preparados para isso. A gente precisa, antes de fazer uma atividade dessa, conversar e explicar que a partir do momento que você está ali com o telefone, com a internet, é para realmente fazer aquela demanda que nós chamamos. Mas aí a gente se vê quando observa, tem ali 2, 3, 4, ou de repente a metade da turma já não está fazendo aquilo que a gente propôs, já está Aham. de repente na rede social. É. Então isso eu acredito que os alunos eles não estão preparados ainda. E olhe Uhum. que se a gente fizer um comparativo, eles nasceram aí com todo esse aparato, Eu na sei. verdade, e Uhum. eles não utilizam. Eu às vezes comento com os alunos. Eu sou um pai babão, na verdade. Eu babo demais os meus filhos. Eu sei disso. Eu e Que eu, bom, eu né? fico assim encantado. Vou falar da Raíssa, né, a minha filha mais nova. Aham, Eu fico encantado com a Raíssa, porque ela é muito estudiosa. Assim, e aham. muitas vezes ela lê demais. O quarto dela tem uma prateleira que é livro, canto, a canto. Ela ama. Mas isso é fruto de algo que eu já fui cultivando desde pequena. Uhum. Porque a Raíssa, eu acho que 4, 5 anos, se eu não me engano, sempre que eu viajava, ela pedia um presente. E sempre que ela pedia um presente, pedia um livro. Então, todas as vezes que eu viajava, eu sempre trazia um livro para a Um livro. Raíssa. Então, isso foi. Ela acabou
adquirindo esse gosto pela leitura e eu fico encantado, porque muitas vezes ela tem umas colegas que elas faziam videochamadas, elas tinham o mesmo livro, começavam a ler o livro, eu só via as anotações no livro, de repente ao lado, as marcações, e depois ela discutia aquilo que ela no videochamada. Assim, eu ficava encantado, e fico ainda hoje, porque o quanto ela utiliza, no caso, essas redes sociais, essas tecnologias de forma positiva. Forma positiva. Ontem mesmo eu estava fazendo alguma coisa, pai, eu tô ocupado, não, eu queria ver isso aqui. Aí veio para mim, trouxe uma questão que ela está estudando para o Enem, veio com uma questão de geografia, né, de fuso horário, pai, mas isso aqui, não sei o que, eu não, Raíssa, mas aqui lá. Mas o professor não explicou direito o que ela estava assistindo. Não, mas ele não explicou direito. Agora eu entendi, o senhor explicou, eu entendi. Então, ela realmente utiliza um exemplo, né? E nós temos alunos também muito bons exemplo que utilizam essas redes sociais para ajudar no desenvolvimento. Só que a gente recai no que a gente já falou, né, Gil? Assim, você viu que essa questão que você colocou da raiz foi uma construção, né? Que começou com você, exatamente. Que hoje ela faz um uso mais racional, vamos dizer assim, das tecnologias para estudar, mas aí teve toda uma construção por trás, coisa que nem é a realidade de todos os alunos, né? Mas aí, só me aprofundando no que você falou aí, a parte, né, a questão do data show e demais demandas do professor, eu acho que hoje, tenho certeza que hoje, por mais que o aluno, ele, né, não tenha tanta condição financeira, ele tem um celular. Isso é fato, né? Todo aluno tem um celular. Ele tem grande maioria. Né? Não é? Eu acho que dos adolescentes é muito difícil você ver um adolescente que não tem um celular. A questão da internet na escola também hoje em dia é muito mais fácil de resolver. Hoje, mas será que se tivesse internet disponível para os alunos, o professor não teria um concorrente muito desleal, que seria o celular? O celular. Não, mas aí é essa a questão. Essa internet que teria acesso para o aluno seria direcionada. Não é que o aluno tivesse disponível essa internet às 4 horas que ele está na escola, ele teria essa internet. Não, seria essa internet direcionada para o horário que o professor fosse fazer esse trabalho. Entendeu? É nesse sentido. De liberar a internet para não dá certo. Não é dá um concorrente certo. muito desleal. A gente, em sala de aula, por mais que a gente proíba, né? Não pode usar o telefone na sala de aula. Eu me pego muitas vezes, dando aula, quando dou as costas, que de repente eu vejo o aluno ali embaixo, e às vezes eu já fui aluno, eu já fiz isso. Tá colando. Olha o celular, né? Às vezes eu me pego eles ali durante a aula com o telefone. Hoje eu ainda nessa questão do celular, né? Antes, né, quando a gente estudava, para fazer um trabalho tinha todo um procedimento, né? A gente ia, né? Tinha que ir para a biblioteca, se o livro tivesse, né, tinha que pesquisar, né? Não tinha as enciclopédias antigamente. Meu Deus, a gente tá velho, viu? A gente sofreu. E hoje tá tudo muito fácil, tudo muito, muito, muito fácil. Você na palma da mão, você dá ali, né? Dá um Google ali, de repente, né? Você resolve tudo. Será que essa facilidade toda, ao invés de ajudar, prejudica? Sim. Com certeza. Né? Não tá meio que limitando o intelecto dos nossos jovens? Concordo plenamente. Eu, particularmente, eu sou um professor que evito trabalhos de pesquisa. Trabalho em si, somente o trabalho pelo trabalho entregou a pesquisa. Não. Um trabalho de pesquisa, ele tem que estar associado a uma apresentação daquilo que ele fez. Né? Porque a gente se depara muito com aluno que faz a pesquisa, dá um Google, pegou aquilo ali, copia, cola, não lê o que ele copiou e colou. Muitas vezes, até os comerciais que vêm junto ali no Google, vêm junto. Não, eu digo, poxa, não leu, isso aqui não leu. Sem falar que ele copia e cola, passou para o colega, tirou uma xerox e entregou. Então, eu sou meio, sabe, contrário, eu vou um pouquinho de encontro com essa questão da pesquisa. Eu sou muito limitado com relação à pesquisa. Eu prefiro fazer uma construção em sala de aula. Uma pesquisa nesse sentido, se eu vou fazer uma pesquisa, eu disponibilizo, de repente, livros, revistas, e vou fazer um trabalho mais direcionado. Mas o trabalho em si, ou quando é um trabalho de pesquisa,
que ele seja feito, mas que seja também uma espécie de seminário para que eles apresentem aquele, porque eles vão ter a obrigação de ler, vão ter a obrigação de estudar de fato para fazer, porque somente a pesquisa em si não rola. Uma semana dessa eu estava falando sobre isso com os alunos, como a gente sofria, porque de fato é sofrer. Na época eu morava em Penedo e tinha a biblioteca municipal. Sempre que tinha trabalhos, a gente tinha para a biblioteca. Eu estudava de manhã, no caso, estudava de manhã, à tarde ia para a biblioteca fazer a pesquisa, tinha que levar, não tinha xerox, a gente tinha que copiar, ler, resumir, copiar tudo isso naquele período que a biblioteca estava aberta, geralmente de 1 até as 5. E a gente aprendia mais, eu acredito que a gente aprendia mais, porque só o ato de escrever, por exemplo, quando eu estou estudando, eu só aprendo de fato se eu escrever. Eu tenho que estar escrevendo, eu tenho que estar rabiscando. Se eu só leio, eu não consigo absorver. Talvez isso seja uma prática já da minha adolescência. Eu aprendi assim, né, escrevendo, e hoje eu acho que falta muito isso nos nossos alunos. Tá fácil demais. Eu acho que as facilidades, elas estão em todos os campos, desde a ida para a escola já facilitou demais, dentro da escola já tá. Eu acho que quando a coisa é fácil demais, eu acho que a gente não valoriza muito. É o caso das informações, né? Das informações, exato. A gente hoje em dia não tem a preocupação, por exemplo, de saber. A gente lê uma informação e a gente não tem a preocupação de saber se aquela informação é verdadeira ou falsa. A gente só lê, absorve muitas vezes e não tem a preocupação de saber se aquilo realmente é verdade ou não. Principalmente se o que você leu for tiver próximo de algo que você acredita. Exatamente. Então você, ainda que seja informação falsa, mas isso aqui está tão próximo do que eu acho que é certo. Eu acho que então, né? Então deixa passar. Tá valendo. É bem por aí. Tá valendo. Ô Gil, aí você é professor de matemática, professor de geografia. Eu lembro também que antes era muito... a gente ouvia muito. Para que eu estou estudando isso se eu não vou utilizar na minha vida, né? Tem algumas coisas que de fato... Pode atender se quiser. A gente corta. Não, deixa eu só... Atenda aí que a gente corta. Não, eu vou só botar. Pegou aí o... Um avião. Sim. Sim. Mas se quiser também pode deixar, mano. Tá de boa. Só essa besteira. A gente dizia muito, né? Pra que eu tô estudando isso, eu nunca vou usar. E, de fato, algumas coisas até hoje eu me pergunto. Mas assim, sempre foi tudo muito, muito útil. E vez ou outra aparece alguma coisa que eu nunca utilizei, assim, propriamente dito. Mas eu tenho orgulho de saber que sei fazer, né? Algumas coisas, Sim. né? Algumas fórmulas que a gente aplicava, até hoje eu sei e tudo mais. Mas na condição de professor de matemática, como é essa realidade das redes sociais? Porque é uma coisa que eu acho que não vai ter mais volta, né? É uma coisa que a tendência é evoluir. Como o ensino da matemática com tanta facilidade na mão, porque hoje você quer o resultado de uma fórmula, coloca lá e ele vai aparecer, né? Então assim, ninguém vai ter... Na nossa época, a gente tinha expectativa de usar, né? E já não tinha tanto interesse assim. E com essa facilidade, o ensino da matemática propriamente dito hoje em dia... Olha, eu digo sempre para os meus alunos o seguinte, às vezes eles me fazem a pergunta, mas professor, e não só da matemática, a geografia também, né? Essa semana a gente estava trabalhando cartografia, em cartografia utiliza matemática, né? Na escala, se é numérica, explicando para eles, escala numérica, escala gráfica, e a gente tem que fazer o cálculo, porque pode vir em centímetro, tem que transformar em quilômetros, e muitas vezes o aluno diz assim, professor, mas... A gente está estudando geografia, mas está matemática aqui na geografia. Vocês precisam entender que é um contexto. Quando você fala, Alex, dessa questão do... Em que eu vou utilizar isso na minha vida, né? A gente faz muito isso na matemática, porque existem fórmulas, por exemplo, quando eu fiz matemática, eu pegava questões, por exemplo, que você ia uma folha, no verso saía em outra folha. E eu, às vezes, me perguntava, rapaz, pra que eu estou estudando? Né? E aí, o professor, era engenheiro, o professor que dava aula, ele dizia, de repente, você vai para a aula da engenharia, a parede da engenharia, você pode utilizar esses cálculos aí. Você acha que os engenheiros vão construir um prédio naquela altura? Você acha que é utilizando o quê? Né? Realmente é os cálculos. Mas para os alunos, para a gente explicar isso, fica um pouquinho complexo, para quem está no 7º, 8º, 9º ano, quando está indo aí para o médio.
Mas o que eu costumo sempre dizer para eles é que, no caso da geografia, que teve aquela frustração, meu Deus, o que é que eu estou fazendo geografia? Ela não quer aprender geografia. Mas aí eu próprio entendi que eles precisam entender que a geografia, assim como a matemática, ela faz parte do nosso dia a dia. Não adianta fugir disso. Né? Até eles dizem, mas professor, a gente vai estudar cartografia, a gente não... Não, entenda o seguinte, quando você sai da sua casa e traça um caminho para vir para a escola, você está utilizando a geografia, você está utilizando a cartografia, você fez um mapa mental para sair de casa até chegar na escola. Então, já estou provando para você que a geografia é importante para você. Né? A gente, quando fala em tecnologia, por exemplo... Talvez um pouquinho superestimado pelo professor, né? Mas, sim, mas vamos lá. tem que colocar, tem que entender isso. Mas vamos lá. A gente falando sobre a questão do GPS, né? A forma de localização, como era antigamente, como é hoje. E aí eu lembro, mas para que utilizar uma bússola hoje se você está sempre com o celular e você botou o GPS, você vai para onde você quiser, você vai chegar. Isso. Aí eu digo, mas se o seu telefone descarregar e se você não tiver uma noção de localização, por exemplo, né? Porque localização, você tem que ter uma noção básica, você tem que, ao chegar num local, identificar um ponto de referência e a partir dali se você não conhece a área, por exemplo, você vai poder andar, mas vai ter aquele ponto de referência para você voltar. Né? Eu fiz uma viagem, por exemplo, e quando estávamos lá, poxa, ninguém conhece. Então, vamos pelo menos arrumar um mapa aqui da cidade para a gente ter uma ideia, eu como sou de geografia, né? Ter uma noção básica de onde a gente está, onde a gente chegar. Não, mas qualquer coisa a gente pede um Uber, mas vamos imaginar se de repente a gente está num local, o telefone descarrega e a gente não tem como acessar, a gente tem que saber de onde nós saímos e onde nós estamos para a gente ter noção de como a gente vai chegar até aqui. Né? Quando eu fui para o mestrado, sem falar... sem falar espanhol, enrolando, então não, a gente tem que ter noção de onde a gente está e para onde a gente vai. Então eu tento mostrar isso para o aluno. A matemática, como eu trabalho com os sextos até os nonos, e eu tenho uma preferência muito grande pelos menores, sexto, sétimo ano, não gosto muito de trabalhar com nono ano, principalmente porque os nonos anos, meus alunos, vocês sabem disso, eu acho que eles chegam no nono ano superiores, sabe? Eu acho que eles chegam no nono e dizem assim, não, eu tô no último ano, eu posso fazer o que eu quiser aqui, ninguém vai ter moral pra mim. Nono seria a oitava série da nossa época. Isso, a oitava série da nossa época. Aí a escola não tem um médio? Não, a escola do trabalho não tem um médio. Então ou seja, eles estão se saindo, despedindo se despedindo. Então, eu acho que eles se acham demais, nono. Então, eu não gosto de trabalhar com nono ano. Mas assim, sexto e sétimo ano, a matemática é uma matemática Você vai arrumar básica. Problema na escola com essa sua afirmação. Não, mas eles sabem disso. Eu digo para eles, eu digo. eu sempre estou dizendo a eles, vocês são muito salto alto. Por isso que eu não gosto de trabalhar com nono ano. E os sextos e sétimos anos é uma matemática básica, por exemplo. Apesar que eu trabalho com geografia. Certo. Então, sexto e sétimo ano é uma matemática básica. Eu tento mostrar para eles que é o dia a dia. Essa matemática é o dia a dia. São as 4 operações. Você ter noção básica para você ir no supermercado e saber não ser enrolado. Você saber quanto está pagando e quanto você vai receber de troco. Então, eu tento mostrar realmente essa realidade do dia a dia e o quão é importante. Né? E sem diminuir nenhuma matemática, história, geografia, língua portuguesa. Todas elas são importantes. Todas. E quando eu me frustrei com geografia, eu criei na minha cabeça, não, mas matemática é mais importante que geografia. Talvez dê uma importância maior, porque talvez, mas na verdade não é. Você olhou pro lado e viu a grama mais do vizinho. O vizinho mais verdinha, mais verdinha, né? Quando você for pra lá ver que as mesmas dores e delícias da geografia você vai encontrar na matemática. Coisa. Aí deixa eu ficar na minha geografia. Você hoje está dando aula de geografia? Esse ano eu estou só com geografia. O ano passado eu fiquei geografia e matemática. Não quero me desprender da matemática, que eu gosto muito. Um assunto um pouquinho até mais delicado, mas também é uma coisa que eu tenho observado muito, Gil. Não sei se você já chegou a passar por isso. Sabe que eu trabalho na área da saúde aqui em Lusiápolis e já presenciei algumas vezes o que tem acontecido e eu tenho percebido um aumento evolutivo nesse sentido de professores
com frequência apresentando crise de ansiedade, né, crise de pânico, e mesmo com tanta facilidade que se tem hoje em dia, aí tem também esse aumento da questão que você falou de problemas familiares, mas muito questão de ansiedade. Você já chegou a acontecer com você? Se aconteceu, como foi que você lidou com isso? Se não aconteceu, se você conhece alguém ali no entorno que já passou por isso? Conheço. Já passei por uma situação de crise de ansiedade em sala de aula, na escola, por algumas situações, questões pessoais. E não adianta a gente dizer que quando a gente sai de casa para o trabalho, os problemas ficam em casa atrás da porta. Não, ele nos acompanha. Isso aí é um pensamento bem antigo que não existe. Não faz sentido. Então, juntando questões pessoais, questão de essa crise, talvez, de identidade na sala de aula, no trabalho, na escola, a demanda que é muito grande. Porque a demanda da sala de aula hoje, ela é a mesma, em termos de você produzir e dar aula. Mas existe uma demanda muito além, fora da sala de aula, que é a questão de documentação. É muita burocracia. Hoje a educação, eu acho que ela é muito burocrática. E a burocracia, ela é importante, sem sombra de dúvidas. Só que hoje, muitas vezes, a gente está perdendo muito mais tempo com a burocracia do que com a prática. Muitas vezes a gente está tão burocrática, a coisa está tão burocrática, e a gente acaba não tendo tempo, por exemplo, de preparar uma aula. Uhum. Existem situações que acontecem isso, porque é tanta burocracia, é tanta coisa, é tanta documentação. E no final, essa burocracia toda, eu acho que acaba atrapalhando. Então, quando a gente se vê numa situação de você dar um certo desespero, na verdade, é um desespero, você saber que você tem que atingir aquela demanda, e você tem que fazer, e as coisas elas chegam hoje e é para amanhã. Então tudo isso faz com que, além das situações de sala de aula em si, então tudo isso tem causado isso. E as pesquisas, elas indicam isso, né? Com um número muito grande de os profissionais da educação, da sala de aula, meu Deus, eu esqueci o nome, é borderline, se eu não me engano, que é essa... Uhum. É uma doença, né? Diga-se de passagem. Um transtorno, né? Então isso tem acontecido. Eu conheço, já passei essa questão da ansiedade, algumas crises de ansiedade. Vocês conversam entre si, os professores, sobre isso? Sim. Hoje, você que já passou, que tu consegue identificar quando um colega está na iminência de ter uma crise? Sim. E aí, como é a parada? Eu particularmente, hoje, eu já consigo respirar. A minha filha até brinca comigo, diz, pai, quando tá estressante, eu tenho que dar uma máxima que ela brinca que diz, sopra a velinha e cheira a florzinha. Sopra a velinha e cheira a florzinha, e você vai... Mas a verdade é isso. Mas mesmo. Respirar. Respirar e tentar... Hoje eu já consigo ter um controle muito maior sobre essas crises de ansiedade. Eu passei uns dias tomando um Rivotrilzinho para dar uma equilibrada. Mas aí parceiro dos professores. Exato. O professor que dizer que não toma um Rivotril hoje, não, você não é normal, né? Mas eu acredito que sempre que a gente encontra alguém que está nessa... Calma, relaxe, senta, embora tira da sala, se for o caso, embora sentar aqui um pouquinho aos professores, segura para dar uma respirada, porque senão a coisa é feia. Desanda mesmo. Eu, particularmente, quando eu estou nessa... eu digo, não, peraí um pouquinho, dê licença, vou dar uma saidinha, 5 minutinhos, segura aí a turma, porque tem que ser devagar, porque o santo é de barro. Não aguenta, não. Hoje eu tenho uma impressão, né, eu posso até estar enganado, que alguns segmentos, depois da pandemia, que a pandemia foi uma coisa que mudou completamente a nossa rotina, né? E alguns segmentos eu tenho a impressão que nunca mais foi o mesmo, né? Você viveu uma realidade que você nunca viveu, e depois que você voltou, né, a coisa meio que até hoje não voltou para os trilhos, a coisa ficou meio desmantelada. Tu tem essa impressão na área da educação? Com certeza. E a gente tá sentindo
Isso nesses anos. Eu já ouvi alguém falar, não lembro a fonte, mas alguém dizer que a gente precisa de pelo menos uns 10 anos para reequilibrar a educação. Eu tenho né? essa impressão Porque também. você imagine que nós passamos 2 anos praticamente com educação à distância. Né? Praticamente 2 anos. Iniciou. Que a presencial já não chega Exatamente. Não chega a tudo, né? Aí você imagine um aluno que foi do terceiro ano, era terceiro ano quando iniciou a pandemia, e ele chegou no 6º ano. Então, esse aluno, a gente já sabe as dificuldades que tem, esse aluno diariamente em sala de aula presencial, a gente já tem a dificuldade, ele já tem essa dificuldade de aprendizagem, já tem um déficit muito grande de aprendizagem nessas séries, no caso. Acontece muito. Então, você imagina um aluno que chegou no 6º ano que não estudou presencialmente. E quando a gente não estudou, talvez seja ser forte demais. Mas a palavra é essa, ele não estudou, porque a maioria desses alunos, eles recebiam uma atividade impressa, alguns deles, outros faziam as atividades pelo telefone, que tinha uma plataforma, eles faziam essa atividade, só que na verdade muitos desses não faziam, outros que faziam, a gente não tinha certeza se era o aluno que fazia, às vezes vinha uma coisa tão perfeita e dizer, não, tá meio estranho, tá estranho isso aqui. Isso aqui não tá meio, sabe? Então, esse aluno chegou no 6º ano sem adquirir as habilidades mínimas. Foram 2 anos praticamente. Então, esse ano chegou no 6º, então o professor do 6º, na maioria das vezes, ele teve que tentar, que não conseguiu, alfabetizar ali. Claro que as escolas, elas tentaram, vieram alguns programas para tentar no contraturno. Tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu. Então, hoje a gente tem aluno, meu Deus, tem aluno no 9º ano, por exemplo, que escreve o próprio nome com letra minúscula inicial. E olhe que eu não estou falando do homem inteiro, estou falando dos meus alunos, não, estou falando em um contexto geral, tá? Eu sei. A gente tem alunos, porque nós conversamos entre professores, tem alunos que chegou no ensino médio que a professora diz, esse aluno deveria voltar para o 6º ano, ou para o 5º. Tá? Alunos que não têm habilidade, não adquiriu essas habilidades que deveriam ter adquirido. Porque é uma bola de neve que foi crescendo e foi passando. Então, hoje, eu acredito que vai levar algum tempo para que as coisas se encaixem novamente. Vai demorar. Mas o reflexo ainda é muito forte. Ainda, Sim. A gente sente isso hoje em sala de aula. Sentimos isso em sala de aula hoje. Tem refletido muito. Deixa só um instantezinho aqui. Né? Eu vi aqui, apareceu aqui, a conversa está tão massa, a coisa está fluindo tanto, que eu acabei... Gente, deixa eu agradecer aqui a turma que dá uma força aqui, a gente são os nossos patrocinadores. Aqui, ó, aparecendo aqui no fundo. Cybertronics Teleinformática, a melhor internet de Lusiápolis. É Cybertronics Teleinformática, dá uma passadinha lá. Meu amigo Júnior, meu amigo Léo Cádio, dá uma passadinha lá e conversa com eles. Com certeza vai ter um plano que vai se encaixar no seu bolso ali, na sua família, para sua família, para sua empresa, para o seu negócio. Melhor internet de Lusiápolis é Cybertronics Teleinformática. Também aqui, sumiu já, Bolos Caseiros da Silvana Souza, melhor bolo caseiro de Lusiápolis. Vai lá na página no Instagram, pede aquele precinho bem massa. Se disser que assistir aqui, ela vai dar um desconto, garanto pra você. E também, claro, né? GV Sublimação aqui, ó, trouxe aqui, ó, olha que massa. Dá pra ver aí? Cadê Osmar? Pega bem? Vou focar nessa daqui da central. Vai lá na página no Instagram. Aqui é do nosso amigo Gil, viu? Aqui a GV Sublimação. Isso, ele nos presenteou. Não, VIG, cara. VIG Sublimação. Vai lá. Gente, nem combinei com ele, mas como eu tenho que fazer isso, eu sempre faço isso. Quem for lá na página da VIG Sublimação, seguir a página e disser que assistiu aqui o Equalizando Ideias, vai ganhar um desconto, viu? Tem desconto. Terá desconto. E tá lembrando que é o Dia dos Pais, né? Domingo. Presente pro Dia dos Pais, sim. Especial. Presente. Olha, pronto, desconto Dia dos Pais. Vai lá, segue a página deles e
disse que assistiu aqui a gente que vai ter um desconto. E se disser que é presente para o papai, o desconto é maior ainda. Viu, Gil? Ô, Alex, pegando aí o embalo aí do barco, já que é essa época de presentear e dar presentes, agora eu gostaria de saber se você tem interesse em ganhar um Pix, né, no sorteio, ou um notebook. Acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o recado, gente. A Sheila ficou rindo ali atrás. Ó. Entendi o recado. Eu acho que até o Gil entendeu esse recado. Gente, olha só. A gente vai sortear para os nossos seguidores. Já era para ter anunciado isso. Gente, desculpa. A gente vai sortear para os nossos seguidores no final do ano, em novembro, né, Osmar? Isso. A gente vai sortear um notebook zero, um novinho na caixa, ou um Pix de R$1.000. Como é que faz para participar? É só seguir a página no Instagram e no YouTube. Fez isso, já está participando. Então, manda aí no grupo da família, manda no grupo dos amigos, pede para seguir a página lá do Vox Studio, aqui do Equalizando Ideias, que, Gil, inclusive, você siga a gente lá para concorrer, já viu? estou seguindo. Viu? Já, Avisa os seus alunos também, seus colegas lá da Escola Aurélio, para seguir a gente. Só seguir. Seguiu o Instagram, seguiu o YouTube, já vai estar concorrendo em novembro um notebook novo ou R$1.000 no Pix. Beleza, Zé? Ok. Vou voltar aqui com o papo com meu amigo Gil, papo massa, mas é sempre muito bom conversar com o Gil. A gente de vez em quando se encontra aí nas estradas aí da vida, começa a conversar, né, Gil? Quando menos espera, o dia já foi embora, porque sempre muito bom conversar com o Gil. Ô Gil, ainda nessa leva assim da realidade atual dos professores, né? Dessa questão estressante que, né? Acho que tá estourando aí, tá, Osmar? Não. Essa questão estressante da rotina dos professores e muitos, né, evoluindo aí para uma ansiedade, para um pânico e tudo mais. Você me falou, né, que tanto você como a sua esposa são professores. Sim. Então você vive em a escola, no trabalho, e quando chega em casa, como é que você lida com isso? Você consegue se desconectar ou traz a escola para dentro de casa? Os dois? É impossível se desconectar, né? Principalmente porque somos dois professores e muitas vezes ela passa o dia inteiro na escola e ela necessita desabafar com alguém. E aí quando eu chego, às vezes ela começa a falar, às vezes eu nem tô ouvindo, mas eu tenho que ouvindo, dando para dar atenção, né? Porque não tem nada pior do que você falar e outra pessoa não ouvir. Eu ouço, escuto e sim, ok. E muitas vezes sou eu, né? Que quando eu chego também com a cabeça aí tem que desabafar. Ou a Raíssa ou ela é quem me escuta. Então não tem como se desabafar. A gente parece que tá 24 horas. E talvez quem for professor que estiver e assistir vai entender que muitas vezes quando dois professores ou três, quando eles se reúnem, por mais que queiram, a conversa não é outra, é sobre a escola. Muitas vezes a gente, quando tá ali, começa a dizer, minha gente, pelo amor de Deus, bora deixar a escola de lado, a gente já passa 24 horas na escola e quando se encontra, a gente vai falar, é escola? Não, escola não. Mas é porque é difícil de se... Mas roda e acaba, o assunto é sempre escola. Sempre escola. É aluno. Em casa também, no seu caso. Em casa é a mesma coisa. Não tem como fugir. Eu acho que talvez, se eu ou ela não fosse da educação, eu acho que talvez fosse menos. O assunto fosse menos aluno. Mas também, por outro lado, talvez o fato de seja mais fácil de entender, né, Gil? Sim. Né? Aí E ainda tem mais, né? Tem o João Paulo, né? Tem mais. A família tem. O João Paulo também tá na... Tem mais a minha professores. irmã agora, também, a mais velha também tá na educação. Ela tá crescendo a família. Os meus filhos, não. Eu disse, não. Vamos embora deixar nada contra. Eu acredito que é um trabalho belíssimo. Eu acho que é até uma missão, de fato. A gente pode até encarar como uma missão. Mas eu sempre conscientizei, né, conversando com eles, que eu gostaria que eles se dedicassem a uma outra área que fosse menos estressante. E assim, quando eu falo do menos estressante, aí, por exemplo, eles foram para a área da saúde, né? Mas a saúde também é estressante. Muito. Né? Sem sombra de dúvida, é estressante.
Mas eu acredito que se eles quisessem, eu não faria objeção nenhuma. Tanto é que o meu filho do meu, Guilherme, ele é filho dos professores e nasceu no dia do professor. Disse, esse aqui não tem como fugir, esse aqui vai ser professor. Né? Mas aí acabou, até certo ponto, até uma certa idade, estava meio encaminhado, depois mudou, foi para a saúde também. Mas ainda é muito jovem, né? ainda é muito jovem, ainda pode. Nada impede, né? A Raiz também é Não, muito jovem e ainda. eu ainda digo assim, vocês, não é que eu não queira que vocês sejam professores. Vocês podem sim. Por exemplo, o Vitor está fazendo enfermagem. Quando ele terminar o curso, ele pode entrar aí, ser professor em uma faculdade, por exemplo, na universidade, nada impede que ele seja. Mas ó o nível, professor fundamental, professor em uma universidade, numa faculdade, eu acredito que o estresse ele é menor. Nós fomos alunos, a gente sabe, a demanda é diferente de você lidar com pessoas que estão indo para as pessoas vão para uma faculdade, eles vão porque tem um objetivo, vão porque realmente querem, né? Os nossos alunos de sexto ano, muitos deles vão porque são obrigados. Bem né? por aí. Então, é por aí. Aí já deixa bem claro a diferença. Hoje, outra coisa também, me fala aí um pouquinho como foi essa experiência aí de estudar fora do país, cara. Foi uma experiência, eu acredito, que única. Eu ainda tenho mais 2. Você ainda está estudando? Ainda. Eu, na verdade, eu fiz um período fazendo mestrado em educação. E eu fiz, no caso, na Universidade do Paraguai, no caso, a Del Sol. E eu fiz um período, no caso. Foi só um período, eu passei, se eu não me engano, 21 dias. Não tenho certeza, foi isso. E só cumprimos uma parte, né? Mas aí tiveram algumas questões pessoais que aconteceram. Eu preferi a minha cabeça não tá para você deu uma pausa no curso? Dei uma pausa. Sim, mas como foi ver esses 20 dias lá? Cara, eu vou dizer a você, é uma experiência única. Uma experiência única. Porque além dessa experiência de estudar fora, professores excepcionais, a equipe lá muito boa, além do conhecimento que você acaba adquirindo, é a questão da experiência de sair, né? Eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Mas falei para o Paraguai. Sim. É outro país. Sair do Brasil, né? Cultura diferente. Assim, foi uma experiência. Eu aconselho quem tiver a oportunidade, faça. Faça que é única. É única. Uhum. Coisa boa. Espero que você retome, né? Já que foi algo tão positivo, né? Não, eu estou me organizando. Eu acredito que no próximo ano eu retorne. Tem mais 2 viagens, algumas disciplinas a cumprir. Eu acredito que vai dar certo. Vai dar certo sim. Então, quanto tempo aí, Osmar? O papo aqui tá bom, que deixa não que a gente se empolga, viu? Eu e o Gil. Não, mas aí já que eu mencionei aqui você, né? A gente tá aqui na técnica hoje, o Osmar, né? O Osmar que é o nosso técnico aqui de audiovisual. E também estamos recebendo uma visita da Sheila, né? A Ashley. Só que eu já disse outras vezes que o nome dela é Ashley, mas eu só chamo de Sheila, porque eu conheço a Sheila. Tá aqui com a gente também. Osmar, tem alguma coisa aí, algum ponto que você queria colocar com o professor Gil? E aí, fala, meu amigo Alex. Tranquilo, tenho uma pergunta para o nosso convidado, sim. Primeiramente, pessoal de casa, muito boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei que horas estão assistindo o nosso bate-papo aqui com o podcast. Professor Gil, foi um prazer, uma satisfação ter você aqui com a gente, equalizando ideias com a gente aqui no nosso bate-papo do podcast. E a minha pergunta é o seguinte, Gil, você já demonstrou ser um profissional com bastante conhecimento, né? Já foi citado aqui que você é graduado em Geografia e Matemática, pós-graduado, 2 pós-graduações, e está na conclusão do seu mestrado, né? Lá na Europa, no caso, na Espanha. Eu gostaria de saber, e eu lembro que você já lecionou aqui, já ensinou aqui em Lusiápolis, mas por que você não leciona mais? Eu acredito que o local necessita de um profissional do seu nível, entendeu? Com bastante conhecimento para transmitir. Né? Já ouvi alguns alunos falar, rapaz, o professor Gil não leciona mais em Lusiápolis, a gente sente falta, tal, porque é um ótimo profissional.
né? Eu lembro também que você, há alguns anos atrás, você trabalhava, né, aqui em Lusiápolis, lecionava aqui em Lusiápolis, ensinava. E acredito também que até para uma grande parte dos funcionários aqui da educação, você faz falta, né? Sempre uma pessoa com bastante conhecimento, que trabalha em um setor, em um segmento, ele sempre vai fazer falta, entendeu? Aí minha pergunta é essa: o que ocasionou você que você leciona em Teotônio, você é efetivo lá e concursado lá, o que ocasionou você não estar mais ensinando, lecionando aqui em Lusiápolis? Ou Campo Alegre, né? Que tudo é um só, né? Qual foi o motivo que levou você a não lecionar mais? Se é falta de tempo, né? Ou foi outra coisa? O que aconteceu, na verdade? A gente gostaria de saber, não só eu, como também os nossos ouvintes também, né? Que acompanham aqui o nosso podcast. Eu estou. Pertinente do nosso amigo Osmar. É uma pergunta importante. Uma pergunta importante. Na verdade, eu estou há 3 anos afastado da educação aqui de Lusiápolis. Eu costumo dizer, sempre que me perguntam, dizendo, eu fui banido de Lusiápolis. E eu fui banido de Lusiápolis, eu acredito porque eu falo demais. Eu ouvi, na verdade, de um colega, uma pessoa muito próxima minha, e eu falo demais, né? E, na verdade, eu acredito que eu acredito não. O que aconteceu, na verdade, tudo começou com uma questão política. Tudo começou com uma questão política. Eu acompanhava uma vereadora aqui no município, só que a demanda não estava batendo, as coisas não estavam batendo. E aí eu resolvi não mais acompanhá-la. Então aí comuniquei que não dava mais certo, segui-la e fiquei neutro, isento. Mas aí surgiram outras situações e do nada, olha, pra vocês terem ideia, eu trabalho aqui em Lusiápolis desde 2006. 2006. Eu comecei aqui em Lusiápolis trabalhando no Conselho Tutelar. Eu fui conselheiro tutelar. Em 2006 a 2009. E quando terminou o conselho, eu fui fui diretor do PET durante 4 anos, na gestão do Maurício Tenório. Fui diretor do PET durante 4 anos, inclusive eram 3 núcleos, né? Aqui, Campo Alegre, Xandaimbira. E saindo do PET, eu fui para a sala de aula, né? Eu sou professor, comecei na sala de aula, mas nesse percurso passei por sala de aula, fui apoio à gestão, o que se encaixaria como um vice-diretor ou diretor adjunto, mas na época recebi o nome de apoio à gestão. Passei pela coordenação também, mas aí do nada, há 3 anos atrás, iniciei o ano, depois que disse não para uma vereadora, eu iniciei o ano trabalhando com 30 horas e no mês seguinte eu fui comunicado que teve um corte, tinha ocorrido um erro no meu contrato e que, na verdade, 22 horas tinha sido retirada do meu contrato, eu só tinha 8 horas na escola. Assim, absurdo, porque um mês depois, que já estava trabalhando, não existe contrato de 8 horas em nenhum município, e simplesmente foi comunicado disso. E o que é interessante que quando faço essa retrospectiva, eu estou desde 2006 aqui no município e eu nunca fiquei um ano fora, né? E do nada eu fui cortado, essas horas foram cortadas, mas aí esse ano eu ainda permaneci, né? Terminei o ano, surgiram aí uma outra situação, mas no ano seguinte, e aí eu sempre questionando, mas o porquê, o que aconteceu? Então, várias desculpas. Não, mas porque entrou um professor novo e aí para ajudar foi retirado. Mas tinha que ser retirada 22 horas minha, tem aí tanto professor de geografia, porque não dividiu, né? Mas foi a minha. Mas aí, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, a secretária, né, eu acredito que talvez não goste. Não sei o que aconteceu, não sei de onde partiu, mas foram retiradas essas horas. Então eu fui banido. E logo em seguida, né,
veio um PSS que foi um absurdo, um processo seletivo, que nesse processo seletivo, eu fiz o processo seletivo também, né? Nesse processo seletivo, depois de assumir, apareceu uma cláusula que dizia que a pessoa que fosse concorrer não poderia ter vínculo empregatício com mais nenhum. E aí eu questionei como se a Constituição ela garante que o professor e médico pode ter até 60 horas. Até 60 horas, exato. Aí É. tá indo de encontro à lei, né? A legislação. Exatamente. Mas aí eu fui com eu e todo mundo que tinha ou qualquer contrato em outro local, qualquer vínculo, teve que ir até a secretaria para assinar um novo documento que era uma declaração de acúmulo de cargo, e eu me recusei a assinar esse documento porque eu não acumulava cargo irregular. Eu sou concursado em autônomo, mas a minha carga horária daria para trabalhar tranquilamente aqui, e a partir daí realmente eu fui banido de Lusiápolis, mas aí uma galera entrou na justiça e depois tiveram que chamar essas pessoas, em junho chamaram essas pessoas, mas aí eu preferi não voltar, porque naquele ano preferi não voltar, porque já estava no meio do ano, não resolvi descansar. Logo depois algumas pessoas foram chamadas para assumir, não pelo PSS, é que eu não entendi como é que é feito um PSS, aí eu não posso assumir porque eu tenho vínculo com outro local, aí depois as pessoas foram chamadas e assumiram, mas não foi pelo PSS, foi um contrato normal. Poxa, não dá para entender, a coisa tá meio embolada, né? E assim, como eu questionei demais, eu sou questionador, e uma das coisas que eu sempre disse é o seguinte: ora, eu sou um professor, formador de opinião, como é que eu vejo uma coisa errada e eu vou me calar? Qual é a moral que eu tenho para chegar na sala e falar lá para os meus alunos que eles têm que buscar os seus direitos, têm que reivindicar, têm que correr atrás, que eles não podem ser passivos para esse tipo de situação, se eu, enquanto professor, eu sou totalmente passivo a isso, né? Então, não me calei, corri atrás. Fui nas redes sociais, no meu Instagram, que hoje eu acho que é uma forma que realmente nós temos de mostrar a nossa indignação. E mostrei, fiquei realmente indignado, porque é uma coisa que é totalmente de encontro com a Constituição. A Constituição garante que eu, enquanto professor, eu posso assumir até 2 concursos, até 60 horas, desde que não interfira um não interfira com o outro. Então, como é que um município faz um PSS e coloca uma cláusula dizendo que não pode? Então, quer dizer que o PSS, o documento do município vale mais do que o estadual federal, né? Né? Então, não existe. Então, como eu questionei, como eu corri atrás, como eu busquei, como eu falei, aí eu fui banido. Então, por isso que hoje eu não trabalho aqui em Lusiápolis. Então eu estou só em Teotônio, descansando um pouquinho. É uma pena, né? É uma pena para os alunos aqui de Lusiápolis perder um profissional do seu conhecimento, da sua relevância, né? Mas fazer o quê, né? E interessante, Osmar, já que você citou, eu vou até fazer um adendozinho ainda no que eu falei. E o pior de tudo, eu acredito muito eu passei, se eu fazer a conta, foram 4, 8, 12 anos da minha vida estudando. Eu estou falando isso do ensino superior, né? 2 graduações, mais 2 pós-graduações, mais um iniciozinho aí, esse início do mestrado. Então foram aí mais de 12 anos estudando. Então é inadmissível que eu, enquanto profissional, para ter direito a ter uma sala de aula, ter um contrato de 20 horas, eu tenho que estar me rebaixando, ter que estar me humilhando atrás à procura de um vereador ou de qualquer que seja essa hierarquia, questão política. É inadmissível. Eu acredito que eu, enquanto professor, a minha história, a minha formação, o tempo que eu dediquei estudando, isso fala por si. Fala por si, eu não preciso ter que estar me humilhando, procurando e sabendo se vão me contratar ou se não vão. Se existe a demanda, eu acho que não necessitaria disso. Se o PSS fosse feito de uma forma lícita,
de fato, aí eu posso falar com propriedade, que não foi ilícita, tanto é que tiveram que chamar essas pessoas depois. E mesmo assim, depois que chamaram, para dificultar a vida dessas pessoas, ainda colocaram elas. A justiça teve que chamar realmente. Mas aí colocaram uma pessoa de Luziel para trabalhar na Xandaimbira. Infelizmente. Né? Então, se o PSS tivesse ocorrido de forma lícita, a coisa, ok, tranquilo. Todas as pessoas que de fato se prepararam e estudaram e está aí, poderia estar fazendo, poderia estar trabalhando, inclusive eu. Mas aí é fácil a gente entender por que essas coisas acontecem. Por que é que exatamente aqui essas coisas acontecem? Poxa, nós estamos num município, já que começou a concluir, nós estamos num município Pode ficar à vontade. Que está há 12 anos sem fazer um concurso público. Então você imagine um município com 12 anos. Mas qual o interesse, de fato? Se a gente for fazer uma retrospectiva, for fazer uma análise de municípios vizinhos, fizeram 4 concursos nesses 12 anos. Aí nós temos aqui, qual o objetivo? De se manter eu sei o porquê. Porque quando se tem uma demanda muito grande de pessoas contratadas, é a forma de mantê-las ali, segurando no cabresto. E ainda iludem as pessoas, ainda dizem assim, não, mas a gente não vai fazer concurso, é pensando em você que está aqui contratado, porque vem pessoas de fora e passa no concurso e você vai perder a sua vaga para uma pessoa que vem de fora. Poxa, quer dizer que eu passei 12 anos estudando e eu não tenho capacidade de passar num concurso? As pessoas que passaram 4 anos fazendo uma faculdade, 2 anos fazendo uma pós-graduação. Ou seja, a pessoa que abre a boca e diz isso está menosprezando a capacidade das outras. Então, como é que eu posso subestimar os outros assim? Não, mas na verdade, existe um objetivo, sim, é manter aquelas pessoas ali. E o pior de tudo é quando você ouve essas pessoas ainda reproduzindo essa ideia e dizer, não, mas ela não fez o município não fez o concurso porque ele está pensando na gente. Então, o objetivo foi atingido. É isso que eu chego à conclusão de que realmente o objetivo foi atingido. Então, infelizmente ou felizmente, eu fui banido e não vou voltar para o município, porque eu não consigo aceitar essa realidade. Consigo aceitar essa realidade. Complicado, viu? Complicado. E, na verdade, eu nunca estive contra. Mas essas situações é que me fizeram... No caso, você foi levado a isso, né? Eu fui levado a isso justamente por um conjunto de situações e de fatores. Mas eu acredito que tudo está bem quando termina bem. Verdade. Então, segue o fluxo. Segue o barco, né? E Alex, mais alguma colocação com o nosso convidado, Gil, professor Gil? Tô só observando vocês aí. Tá surfando na onda, hein? Oi? Tá surfando na onda? Tô não. Não. Tô não. Sheila, quer colocar alguma coisa, Sheila? Hoje a gente já tá se encaminhando aqui. Eu acho que já passou de 1 hora, já. Tá com 1h18 minutinhos. Tá de boa, tá de boa. A gente já vai se encaminhando aqui pro final. Vou agradecer aqui. Muita conversa. Vou agradecer aqui os patrocinadores e quando voltar a gente já vem para as considerações finais, beleza? Gente, olha, deixa eu agradecer aqui o pessoal que nos apoia, a Cybertronics Teleinformática. Oi, ali? Cybertronics Teleinformática, melhor internet de Luziápolis. Dá uma passadinha lá, meu amigo Júnior, Léo Cádio. Vê lá um plano, com certeza vai ter um plano que vai caber direitinho ali no seu bolso e atender as suas demandas, tá bom? Também bolos caseiros, aqui ó, da Silvana Souza, melhor bolo caseiro de Luziápolis. Vai lá na página no Instagram e faz a tua encomenda. E também aqui, ó, V&G Sublimação. Tá com promoção agora pro Dia dos Pais. Se você disser que assistiu aqui, você vai ganhar um desconto. Não é isso, meu amigo Gil? É isso mesmo. Gente, deixa eu complementar aqui. Pode abrir as mãos pro juiz. Deixa eu complementar aqui, dizer o quanto foi legal, o quanto foi bom. É sempre muito bom conversar com o Gil. Ele sabe disso, eu sempre deixei muito claro. Meu amigo aí de Longa Jato. Gil, muito bom receber você aqui, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E que você siga aí sua vida no magistério com cada vez mais
felicidade cada vez mais se realizando como professor. Obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço. Muito bom mesmo estar aqui. Quando nós estamos entre amigos é sempre bom, né? Muito bom, A sempre gente bom. começa a conversar, o tempo passa Aham. e a gente nem sente. Mas fico muito feliz de estar aqui. Valeu, gente. Um abraço, você que ficou aí com a gente até agora. Osmar, mais alguma coisa? Não. Só agradecer mesmo pela presença e a oportunidade de estar aqui batendo papo com esse cara, com esse fera, com esse professor topado aqui de Lusiápolis. Sheila? Valeu. Gente, obrigado você que ficou aí até o fim. Um abraço aí o pessoal da Escola Aurélio, né, que vai assistir a gente aí. E a você que assistiu a gente, o nosso muito obrigado. Próxima segunda-feira a gente volta com mais um convidado aqui no seu Equalizando Ideias. Falou! Valeu! Eu